Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Moto X-Force, que é o novo top de linha da Motorola, e ele conta com uma proteção contra trincas em caso de eventuais quedas. E todas as informações sobre esse aparelho você confere agora em nosso review. O Moto X-Force chegou ao mercado mundial para ser o sucessor do Moto Max como topo de linha da Motorola. E sua principal característica na nova geração é a tecnologia Shatter Shield, que protege o aparelho contra quedas de até 1,5 m. Mas na prática, o que isso significa? Que o aparelho é indestrutível? É claro que não, a gente não pode forçar tanto a barra assim. Ele tá parado! Sai! 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 Sai que é sua! Tá Brasil! A proteção é contra quedas de até 1,5 m, ou seja, acidentes cotidianos, como por exemplo ao cair da mesa, do bolso na hora de tirar uma foto, ou seja, qualquer acidente com um outro aparelho a gente ficaria desesperado. Nessas condições, a tela do Moto X-Force aguentou muito bem, mas é bom dizer que o aparelho não está imune de alguns danos estéticos, como alguns arranhões em seu entorno. E não é apenas a proteção que é o destaque da tela do Moto X-Force. Com 5.4 polegadas de tela, o Moto X-Force ainda conta com resolução Quad HD e tecnologia AMOLED no display, o que confere melhores imagens em relação às telas de LCD. Bom, e na prática a gente realmente pôde perceber que a tela é muito boa, tanto para quem quer navegar pelas redes sociais ou pela internet, e também para quem quer rodar alguns vídeos e jogos. As cores ficam mais vivas, o contraste mais definido, o que no fim melhora a experiência para o usuário. O Moto X-Force conta com um processador octa-core Snapdragon 810, 3 GB de memória RAM e GPU Adreno 430. Vale ainda ressaltar que, ao contrário do que vem surgindo em outros aparelhos, o Snapdragon 810 não demonstrou perda de desempenho por superaquecimento e operou em uma temperatura razoável. Como dissemos no começo do review, o Moto X-Force é o novo top de linha da Motorola. E com esse rótulo a gente não poderia esperar um desempenho abaixo dessa categoria. O Moto X-Force não decepciona e rodou todos os aplicativos que testamos, inclusive alguns jogos bem exigentes. No Asphalt 8, por exemplo, o smartphone apresentou uma boa fluidez e um ótimo nível de gráficos. Memória interna certamente não é um problema no Moto X-Force. Com 64 GB de armazenamento, o espaço disponibilizado pela Motorola é suficiente para aguentar muitas músicas, fotos e vídeos. Mas se você quer passar desse limite, o Moto X-Force ainda suporta cartões de até 2 TB. Na conectividade, o Moto X-Force dá suporte a 2 chips NanoSIM 4G. Mas vale dizer que o slot para o segundo chip é o mesmo do cartão SD. Ou seja, você vai ter que escolher entre ter 2 linhas ou ter mais espaço de armazenamento. Além disso, o modelo ainda conta com NFC, GPS, Wi-Fi e Bluetooth 4.1. Em relação aos recursos, o Moto X-Force traz basicamente o mesmo já presente na geração anterior, como o Moto Voz, o Moto Tela, o Moto Assist e o Moto Ações. Esses recursos servem para facilitar o acesso a algumas funções do aparelho e também melhorar a produtividade do usuário. A câmera do Moto X-Force faz fotos em 21 megapixels e filma em 4K ou em Full HD com até 60 frames por segundo. Com essa configuração, as fotos ficam muito boas e não deixam a desejar mesmo em ambientes com pouca luz. Os vídeos também seguem um bom parâmetro de qualidade. Já que a câmera possui estabilizador óptico, os resultados ficam bem interessantes e acima da média para smartphones. Outra característica presente no Moto X-Force é o flash LED ao lado da câmera frontal, que possui 5 megapixels. Essa configuração acaba trazendo bons resultados para selfies e videochamadas. O software da câmera também não sofreu alterações e continua bem simples. Não há muitas opções de alteração nas fotos, mas o modo automático funciona muito bem. A bateria do Moto X-Force possui 3.760 mAh, o que garante um bom tempo fora das tomadas. Em nosso teste padrão, realizamos uma série de atividades ao longo do dia e no fim do período ainda restavam 41% de bateria. Mas como se trata de um teste bem exigente,
é provável que o aparelho não te deixe na mão ao longo do dia. E quando ele precisar ir da tomada, o Moto X Force ainda conta com a tecnologia Turbo Power, que garante maior produtividade na recarga. Em pouco mais de 30 minutos, o aparelho recarregou cerca de 50% de bateria. Bom, depois de todos os testes que a gente fez, a gente pôde realmente perceber que a proteção da tela é realmente um ponto importante no Moto X Force. Mas a grande questão é que ele vai muito além e ele atende os 4 principais pilares de um smartphone. Então ele possui uma boa bateria, uma boa tela, um bom desempenho e um bom conjunto de câmeras. No mercado onde a gente encontra vários smartphones que acabam pecando em um desses pontos, ter um aparelho que atenda esses 4 quesitos com excelência é um ponto que tem que ser exaltado. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não, dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto do smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre o Moto X Force, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço. Dá um busca, pé.